Olá, paz e bem, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, bem-vinda a este nosso blog Espírito de São Francisco de Assis, nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 50º encontro e vamos começar a ler e refletir a quarta admoestação de São Francisco, que tem como título Ninguém se aproprie da prelatura. Vamos então, primeiramente, ler o texto desta admoestação, que diz assim: Não vim para ser servido, mas para servir, diz o Senhor. Os que estão constituídos sobre os outros gloriem-se tanto dessa superioridade como se estivessem encarregados do ofício de lavar os pés dos irmãos. E caso se perturbem mais por lhes tirarem o cargo de superior do que de deixarem o ofício de lavar os pés, mais bolsas acumulam para si com perigo para a alma. Até aqui o texto de São Francisco, que é muito curto. Nesta primeira parte, nós vamos desenvolver o seguinte título: Sempre servir e servir. O texto desta admoestação é bem breve. Mesmo assim, vamos desdobrá-lo em duas partes. Nesta primeira parte, vamos nos deter ao título e à primeira frase, composta, como de costume, por um dito de Jesus. O título: Prelado e prelatura ou prelazia são palavras de pouco uso hoje entre nós. No tempo de Francisco eram bem mais comuns. Prelado indicava ou indica a pessoa que ocupava ou ocupa algum cargo ou encargo dentro da igreja, como, por exemplo, bispos, superiores religiosos e outras autoridades. Assim, prelatura ou prelazia, por sua vez, indicava e indica o próprio cargo ou função, como, por exemplo, o papado, o episcopado, o monacato, entre os monges. Assim, por exemplo, o geral, o papa, o provincial, o bispo, era e são chamados, ainda hoje por vezes, de prelados, e seus cargos de prelatura. Pode-se perceber, já no título, o tom que vai conduzir essa admoestação, a preocupação de Francisco para o grande e constante perigo do seguidor de Cristo de perseguir caminho inverso do próprio Mestre, que, sendo Senhor, se expropriou de tudo o que lhe era próprio, até mesmo de sua divindade e de sua vontade, para tão só e unicamente fazer-se servo do Pai e seguidor de sua vontade. Temos, assim, um eco bem expressivo do que escreveu São Paulo. Vamos ouvir o que diz São Paulo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui a citação de São Paulo na carta aos Filipenses. Nesse sentido, se há alguém que merece o nome de prelado, seria ele, Jesus Cristo, porque o sentido primeiro de prelado indica o modo de ser daquele que se adianta não para ser servido, mas para servir, daquele que desaparece a fim de que apareça a obra. Esse modo de ser faz jus ao sentido etimológico de prelado, pois em latim, prelatus significa justamente aquele que vai à frente, a modo de pastor ou rei, mas sempre deixando-se conduzir e orientar pela alma de seu rebanho, de seu povo, de sua gente, de sua pessoa amada, carregando com ela o pesado fardo de suas reais necessidades. Ora, o perigo para o qual a admoestação está apontando através do título é de fazer justamente o contrário. Em vez do brilho da obra, querer e empenhar-se para que apareça o eu de nossa subjetividade. Não vim, portanto, para ser servido, mas para servir, diz o Senhor. Não é de estranhar, portanto, que Francisco, mais uma vez, comece recordando o seu e nosso Senhor, aquele que, sendo Senhor, faz de sua prelatura um serviço aos homens, principalmente aos doentes, pobres e pecadores. Assim, Francisco faz-nos retornar e retomar as origens da nossa identidade, do gênero humano, criado por Deus para ser o Dominus, isto é, o Senhor de toda a criação. Mas Dominus, no latim, que significa Senhor, em seu significado original, limpidamente perceptível na missão que o próprio Criador entrega ao homem, no livro do Gênesis, tem justamente este significado rico, nobre e dignificante de estar a serviço da vida, cuidando de cada criatura. Para Francisco, não há prelatura maior, mais nobre e mais enriquecedora do que ser servo do mistério da vida que nasce do desejo, da palavra amorosa, da fala do Pai, pulsante em cada um e cada uma das criaturas. Eis o modo de ser originário próprio do homem, sua dignidade, grandeza e realização. Ser servo, portanto, antes de prender-se a uma categoria social, como escravo, súdito, empregado, diz respeito à postura básica, vocação e missão de todos os homens, bem como de todas as criaturas. Por isso proclamava com razão outro grande mestre: quem não vive para servir,
não serve para viver. Mahatma Gandhi. Não é à toa, portanto, também e então, que essa palavra não apenas perpasse todas as páginas da Sagrada Escritura, mas também seja uma das mais usadas e seus principais personagens venham alcunhados com esse honroso título, servos de Javé. Ainda hoje, na igreja, conserva-se esse costume. O Papa, por exemplo, intitula-se a si e aos fiéis com essa significativa denominação, servo dos servos de Deus. Mas quem dentre todos realizou em plenitude e máxima profundidade essa vocação a ponto de levá-la até o seu sumo foi Jesus Cristo, tão bem decantada nessa passagem do profeta Isaías. Vamos ler e ouvir. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro que é levado a um matadouro, e como a ovelha que é muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem, dentre os da sua geração, considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do povo, e deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Até aqui a citação do profeta Isaías. Jesus Cristo, servo, é, portanto, o exemplar número 1, o conceito, o arquétipo de todo humano, declarado por diversas vezes pelo próprio Pai como seu filho primogênito, o sangue do seu sangue, a vida de sua vida, a paixão de sua paixão. É a Ele que precisamos ouvir, seguir e imitar, se quisermos ser humanos perfeitos. Por isso, para Francisco, ser seguidor de Cristo é fazer como Ele, é fazer-se como Ele, servo, não apenas das pessoas, mas também de todas as criaturas. Vamos tentar agora aplicar este ser servo para o dia de hoje, para o nosso tempo. São João Paulo II propôs à humanidade que inicie e promova
uma nova cultura, a cultura do amor. A cultura do amor, porém, só será possível se a ela se aliar outra, a cultura do serviço, de ser servo. Uma cultura que leve o homem todo e todos os homens, a retornar à sua vocação, missão originária, dada por Deus na criação e recriada por Jesus Cristo e confiada aos seus seguidores. Uma cultura na qual vai se aprendendo aos poucos a passar daquilo que eu quero para aquilo que Deus quer, para aquilo que o outro quer, para aquilo que a natureza, a história querem. Só assim surgirá uma igreja serva, um humano servo. Só assim poderá surgir na igreja e no mundo comunidades, povos e nações com uma evangelização, uma política, uma educação, uma economia, etc., servas, e não colonizadoras, exploradoras e opressoras. Falando da importância de uma política e de políticos que servem, diz o Papa Francisco, existem líderes populares capazes de interpretar o sentir de um povo, sua dinâmica cultural e as grandes tendências de uma sociedade. O serviço que prestam, congregando e guiando, pode ser a base para um projeto duradouro de transformação e crescimento, que implica também a capacidade de ceder o lugar a outros na busca do bem comum, mas degenera num populismo insano quando se transforma na habilidade de alguém atrair consensos a fim de instrumentalizar politicamente a cultura do povo, sob qualquer sinal ideológico, ao serviço do seu projeto pessoal e da sua permanência no poder. Outras vezes, diz o Papa, procura aumentar a popularidade, fomentando as inclinações mais baixas e egoístas de alguns setores da população. E o caso agrava-se quando se pretende, com formas rudes ou subtis, o servilismo das instituições e da legalidade. Por isso, o mesmo Papa, em sua primeira exortação apostólica, fez esta oração. Peço a Deus que cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do mundo de hoje. A política, tão denegrida, é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o povo, a vida dos pobres. É indispensável que os governantes e o poder financeiro levantem o olhar e alarguem suas perspectivas, procurando que haja trabalho digno, instrução e cuidados sanitários para todos os cidadãos. Os eventos, ou melhor, os ventos e as ondas das paixões humanas e do mundo, os ídolos do dinheiro, do poder, do domínio sobre os outros, da competição profissional e religiosa, do ritualismo vazio, a ansiedade pela fama e pelos aplausos do mundo, etc., sempre acompanham os homens
e até mesmo os discípulos de Jesus, e por vezes suas ondas invadem violentamente não apenas as famílias, as comunidades, as salas paroquiais, os conventos e demais comunidades cristãs, mas também, diz o Papa, os salões do Vaticano. Por isso, vale a pena ouvir e fazer nossa esta oração do Diário de Marina, uma terciária franciscana, no dia de sua consagração ou promessa. Meu lema, já te disse ao Senhor, é servir e servir. Minha vida será metade serviço e metade oração. Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Até o próximo fim de semana, quando nós abordaremos, seguindo ainda a mesma administração 4, do humano e de sua maior glória, que é servir. Paz e bem.